Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está? Vamos iniciar hoje mais um episódio dando seguimento no livro de Neemias. Começamos no episódio anterior, lemos do capítulo 1 ao 5. Então, vamos fazer uma reflexão do que foi ensinado nesses capítulos iniciais do livro de Neemias. Nós podemos ver que Neemias estava triste com a situação de Jerusalém. Neemias, ele era servo do rei. Só que o rei viu ele triste. E aí o rei perguntou, né? Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém, né? E aí o rei autorizou, ele conversou com o rei e tal, e ele foi para lá com a autorização do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. E é legal que nós podemos ver aqui que muitas pessoas apareceram, se organizaram e começaram a construir de fato o muro, cada um com sua função, cada um com seu afazer, seu desígnio para terminar a sua construção. E aí temos umas reflexões muito importantes, que assim, o Neemias ele estava insatisfeito com alguma coisa, ele estava triste com que Jerusalém do jeito que estava. Então ele se movimentou rumo a um objetivo, que era construir o muro. E aí outras pessoas apareceram. O que nós podemos extrair disso para o nosso dia a dia? Que quando nós temos um objetivo e nós trabalhamos com o objetivo de uma maneira organizada, mesmo acontecendo imprevistos, as coisas vão começar a fluir, vão começar a se organizar. Porque Neemias não sabia que ia aparecer outras pessoas, né? Ele queria ir construir um muro, e aí foram aparecendo pessoas, né? Deus levanta as pessoas. Então, são alguns pontos. Primeiro, se você está insatisfeito com algo, tem um objetivo para melhorar isso. Beleza. Segundo, se organize, que nós podemos ver pela história que todos aqueles que quiseram ajudar, os povos, né, das tribos, foram se organizando para cada um fazer a sua parte. Então tenha um plano e se organize. Terceiro, comece a executar. E o mais importante, trabalhe por isso. Porque isso é o processo, é uma construção. Não faz e construiu. É um processo. Que a prosperidade vem de Deus, está dito na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Então, esses são os pontos bem importantes que, quando a gente compreende e entende, nós temos o objetivo de ir para frente. Então, nós temos que ir de maneira objetiva, organizada, colocando em prática, ou seja, executando as coisas que precisam ser feitas, trabalhando para isso, para que seja construído aquilo que nós desejamos. E é isso. Vamos à leitura. Lembre-se, se você está curtindo ou gostando dessa leitura, dessa interpretação, está te ajudando de alguma maneira a levar você a entender melhor o nosso manual, curte o vídeo para entregar para mais pessoas entenderem como funciona a Bíblia, se bem que a Bíblia é o livro mais conhecido do planeta, né? Todo mundo deve ter uma Bíblia, mas o problema é que nem todo mundo leu a Bíblia. Leu, de fato, pegar, abrir, ler, versículo por versículo, creio que todos conhecem alguns, mas as histórias que tem, os significados por trás delas, que são as entrelinhas, é que são importantes. Então, lembre-se aí, dá um like no vídeo, se possível, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga chegado e segue o canal aí pra nós. Vamos lá. Vamos iniciar então a nossa leitura no livro de Neemias, capítulo 6. Respira. Livro de Neemias, capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que,
Até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemos, juntemo-nos nas aldeias e no vale de On. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixastes e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gasmum diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificas o muro, e que tu farás rei dele segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvira, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do, do teu coração o inventaras, porque todos eles nos procuravam. Atemorizaram, dizendo: As suas mãos largaram a obra, e não se efetuaram. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Simaias, filho de Delaías e filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem me enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sembalate o subordinaram. Para isto o subordinaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivesses alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembre-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas tuas obras, e também do profeta Naadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25.000 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã. Tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante a mim, e as minhas palavras levantaram a ele. Portanto, Tobias escrevera cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era como um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fecham as portas e nos trancaias, e põem-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas.
Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiam primeiro, e assim achei escrito neles: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportadores que transportavam Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram em Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsa, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 85 e 45. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adaim, 655. Os filhos de Eter de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavet, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefir e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Miemás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do Ultranebo, 52. Os filhos do outro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaã, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodavi, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Eter, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os Netinins, os filhos de Ezia, os filhos de Hazuf, os filhos de Taboate, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reias, os filhos de Rezim, os filhos de Necote, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezel, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Razur, os filhos de Baaslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalo, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os Netinins e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Talmela, Talarsa, Querube, Adom e Imer.
porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necode, 642. E os sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram as mulheres dos filhos de Barzilai, o gileadita, e se chamou do seu nome. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, e seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte da cabeça dos pais deram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais os cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.000 aratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, e os netinins e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. E chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E entendidos e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, só um momentinho. Vamos lá, retornando. E Esdras, o escriba, estava sobre o sepulcro de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita, Mititias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maséias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Ebani, e Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E
E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e Istro, para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem cabanas na solenidade das festas no sétimo mês. E assim o publicaram e fizeram pregão para todas as suas cidades, em Jerusalém, dizendo: Saia ao monte e trazei ramos de oliveira, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos pátios, e nos átrios, na casa de Deus, e na praça, na porta das águas, e na praça, na porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltavam do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade na festa do sétimo dia e do oitavo dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todo o estranho, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantaram-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanaias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petais disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantando sobre ele toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra de tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo as guardas em vida a todos, e os exércitos do céu te adoram. Tu és Senhor, o Deus, que elegeste a Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe pusesse por nome Abraão, e encheste seu coração fiel perante de ti, e fizeram com eles concerto, que lhe deram a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus. E dos fariseus e dos jebuseus e dos gigazeus, para dares de semente conforme as tuas palavras, porquanto é justo, e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e do clamor junto ao mar vermelho. E mostraste sinais de prodígio a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os tratava, e assim te adquiriste nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai, descente, falaste com eles desde o céu, desde-lhes os juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, e estatutos, e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo.
e pão dos céus lhe deste, a sua fome, e a água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuir a terra pela qual alcançaste sua mão, que lhe havia de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram o seu serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhe fizessem, endureceram a sua serviço. E na sua rebelião levantaram o chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeste para si um bezerro fundido e disseram: Este é o teu Deus que tirou do Egito, e cometeram a grande blasfêmia. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para guiar-lhes pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde havia de ir, e desde o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste da sua boca, a água lhe deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram os seus vestidos, se não envelheceram, e os seus pés, se não incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Basã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeram-nos a terra de que tinha dito aos seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim, entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e a bateste perante eles. Os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e o povo da terra, para fazerem neles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes da terra, gorda, e possuíram casa cheia de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grande abominação, pelo que entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde o céu tu os ouviste, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, para que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra ele para que voltasse para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprir viverá. E retiraram seus ombros e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles, pelo teu espírito, pelo teu ministério dos seus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelos que entregaste na mão do povo das terras, mas pela tua grande misericórdia. Os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e ao teu povo, desde os dias dos reis de Assíria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu és fiel, te houveste, e nós impiedamente nos ouvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaram contra ele, porque eles nem no seu reino, nem
na muita abundância de bens que lhes deste, nem a terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram às suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste nossos pais, que comeram o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ele multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isto fizeram um firme concerto, e o escrevemos e selaram no nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. Os nomes dos que selaram o concerto. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Alcaias, de Zedequias, Seraías, Aria e Jeremias, Pazur, Amaria, Malquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Merimote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaias. Estes foram sacerdotes. E os levitas: Jesuas, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelite, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sabanias, Odaías, Bani, Benino, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, então Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Harif, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulão, Ezer, Mesesabel, Zadok e Jaduá, Pelatias, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilá, Saboque, Reum, Azabna, Maazéias e Aías, Anã e Aías, Anã e Anã. É meio complicado. É Anã com H e Anã com A. Maluque, Aim, Baana e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinins e todos que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres. Me desculpem. Vamos continuar. Seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos, firmemente aderiram seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas ao povo da terra, nem tomaríamos as filhas delas para nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas a qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa dos nossos deuses, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas, e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar a Israel, e para toda a obra na casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, a tempo determinado de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, que também traríamos as primeiras novidades na nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E o primogênito nos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore
o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, os levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todos os acidentes de nossa lavoura. E que os sacerdotes, filhos de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem o dízimo, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos na casa do nosso Deus, as câmaras na casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas saldas a grão, do mosto e do azeite, porque ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministravam, os porteiros e os cantores, que assim não desamparariam a casa do nosso Deus. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência. Lembre-se, leia a Bíblia e te vejo numa próxima. Que Deus te abençoe. Até mais!